Boa noite a todos. Iniciamos agora mais uma aula do curso de Direito Constitucional. Vamos passar agora para o ponto 1.1 da parte 1 do primeiro capítulo do livro do Gilmar Mendes, que é denominado Supremacia do Parlamento e o Controle de Constitucionalidade. Na aula anterior a gente estava tratando fazendo um resgate das perspectivas históricas do conceito de Constituição e de como a Constituição foi de fato efetivada desde o início dessa formação moderna da Constituição, que tem como marco inicial a Revolução Francesa e a Constituição Americana. Justamente aqui ele começa a tratar dessa tensão entre a supremacia do parlamento e o controle de constitucionalidade. Ele diz que uma Constituição Suprema não se concilia com a ideia de supremacia do parlamento que vigorava à época. Não havia meio institucional de controle da observância dos preceitos da Carta Constitucional. Havia uma supremacia da lei e do parlamento, o que também tornava impensável um controle judiciário das leis. Quer dizer, se não havia um elemento estático, vamos dizer assim, uma norma rígida, uma baliza de referência, denominada de Constituição, o parlamento poderia alterar as leis conforme bem entendesse. Haveria então não uma supremacia da Constituição, quer dizer, uma submissão do parlamento ao que estava disposto na Carta Constitucional, mas uma liberdade total do parlamento, quer dizer, uma supremacia não da Constituição, mas da lei. Nesse sentido, o judiciário se tornava como não havia possibilidade de controle constitucional, quer dizer, o parlamento era supremo, a lei era suprema, não havia essa noção de superioridade da Constituição sobre as demais normas do ordenamento jurídico. Então o judiciário não poderia efetuar, como ele efetua hoje, esse controle de compatibilidade entre as leis e a Constituição. Isso simplesmente não existia na época. Se o parlamento proclamou a lei, ela já nasce com essa presunção de legitimidade justamente em função da sua procedência orgânica, quer dizer, de ter sido promanada de um órgão legitimado pelo povo, de um órgão composto de representantes do povo. Então era, em última análise, a própria vontade do povo que estava posta ali. No século XX, com dois pensadores, Carl Schmitt e Hans Kelsen, começam a surgir uns debates em torno dos instrumentos de proteção da Constituição, para que a Constituição não fosse, vamos dizer, não tivesse colocado do ponto de vista fático, no mesmo plano das demais leis, quer dizer, que o parlamento pudesse alterar aquilo ali conforme bem entendesse, e que o parlamento, para que houvesse de certa maneira uma supremacia da Constituição e não uma submissão do parlamento à Constituição, e não essa liberdade total. Aqui já demos na última aula a gente estava tratando ali do século XVIII, XIX, aqui já é um salto para a Segunda Guerra Mundial. Com o fim da guerra, surge com força a busca de mecanismos de preservação da dignidade humana em face dos abusos estatais. Quer dizer, verificado que teve a declaração dos direitos humanos, teve modificação brutal na Constituição tanto da Itália quanto da Alemanha, justamente buscando algum mecanismo de contenção do arbítrio estatal, que foi o que vigorou na época ali de Hitler e Mussolini. E é justamente que surge novamente com força a Constituição como uma espécie de repositório das normas fundamentais. Quer dizer, a Constituição, uma vez que seria o repositório das normas fundamentais,
que seriam justamente aqueles elementos normativos mais fundamentais de preservação da dignidade humana, que era um valor que estava em evidência após a Segunda Guerra Mundial, justamente por ter sido tão aviltado durante a guerra, né? Vê-se a necessidade de proteger de alguma forma esse repositório dos direitos fundamentais, né? E aí começa a surgir a chamada jurisdição constitucional, que se alastrou pelas nações democráticas da Europa, quer dizer, a supremacia da Constituição e a análise do ordenamento jurídico e, de certa forma, a Constituição como um ponto de partida e um ponto de referência de todo o ordenamento jurídico, né? E como um núcleo de direitos e de normas que devia ser resguardado e protegido, né? Não sendo passível, portanto, de ser modificado a qualquer momento, né? Tal como se dava antes. Bom, aqui nós estávamos analisando a Europa, né? Passando agora aos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos havia um outro cenário, né? Que desde o início do século XIX é reconhecido o valor normativo da Constituição como um documento máximo da ordem jurídica. Quer dizer, essa noção que foi surgir com mais força na Europa ali no pós-guerra, né? No pós-segunda guerra, já existia desde o início do século XIX nos Estados Unidos, né? Não havia preocupação exacerbada com o poder executivo, quer dizer, porque o presidente era eleito pelo voto popular. Não era como na Europa, em que eram monarquias, né, hereditárias, né, que passava de pai para filho. Então era uma espécie de poder, de certa forma, que não tinha uma vinculação direta ou não se reportava diretamente ao povo, né? Não eram bem exatamente representantes do povo ali, mas eram detentores era uma família detentora do poder, né? A família monárquica, né? Família real. E nos Estados Unidos não, nos Estados Unidos o presidente era eleito pelo voto popular, então ele tinha essa força legitimadora, né? Tal como os parlamentares. Que havia contudo um receio e a adoção de medidas de resguardo contra pretensões hegemônicas do Congresso, sobretudo em questões relativas à taxação, né? E tem uma frase aqui bem significativa, que é de algum dos Founding Fathers. Agora eu não anotei aqui quem era e também não recordo de memória, que é o seguinte: 173 déspotas são tão opressivos como um só. A luta não é pelo despotismo eletivo, mas por um governo baseado em princípios livres. Então, havia na Europa o parlamento era o símbolo da representação do povo e portanto ele era extremamente fortalecido e tinha de certa forma uma supremacia, né? O parlamento ditava ali, não estava adstrito nem mesmo à Constituição. Nos Estados Unidos, pelo contrário, havia um certo receio com essa justamente com a supremacia do Congresso, por esse poder, né, de estabelecer as leis e, sobretudo, de estabelecer leis relativas a tributos. Aqui, a manutenção da liberdade não somente exige o estabelecimento de garantias para a sociedade em face do Estado, como também a proteção das minorias em face de um eventual abuso democrático. Quer dizer, o parlamento, pelo princípio majoritário, quem tem mais voto vence. Então, em tese, vão vencer ali os representantes a maioria vai estar representada ali no Congresso com o maior número de parlamentares, né? Então havia uma preocupação para que essa representação, quer dizer, o maior número de deputados representantes da parcela majoritária não oprimisse a parcela majoritária, né, o que caracterizaria um abuso democrático.
que ainda a Constituição dos Estados Unidos, proteção das minorias, necessidade de um documento vinculante e insuscetível de alteração pela mesma maioria contra a qual foi imposta. Estando na Constituição resguardados ali os direitos das minorias, estando ali positivados, descritos os direitos das minorias, a Constituição seria, portanto, um instrumento de proteção dessas minorias em face da maioria, a maioria eleita no Congresso, né? Seria basicamente isso. Constituição como meio de limitação a poderes. Supremacia da Constituição, inclusive, sobre as leis, né? Como a Constituição garantia, então, esses direitos, né, garantir esses direitos fundamentais, não faria sentido, né, que quer dizer, essa proteção em face de uma eventual maioria tirânica, maioria parlamentar tirânica, não faria sentido se as leis tivessem a mesma força normativa da Constituição ou se estivessem até acima dela, né? Porque aí então essa função protetiva da Constituição e essa função estabilizante de direitos da Constituição seria esvaziada, né? Procedimento dificultoso de emenda, origem superior do poder constituinte originário que fixava este mesmo procedimento. Quer dizer, como nós vimos, o poder constituinte originário é um poder de fato, é um poder inaugurador da ordem jurídica, né? É o grupo, quer dizer, as pessoas que têm meios reais de ação e que podem, portanto, estabelecer uma nova ordem jurídica, né? É uma força concreta, né? É uma força que emana do plano da realidade, não meramente do plano jurídico abstrato, né? E essa força concreta estabeleceria, portanto, a Constituição e estabeleceria também os meios de modificação dessa mesma Constituição, porque aí os meios de alteração eles não teriam propriamente a mesma força do estabelecimento originário da Constituição, que foi uma ação de força real, né? O meio de emenda seria um meio de uma força jurídica, né? De um procedimento, de um trâmite formal, e não de uma imposição de fato de alguma coisa, né? Então quer dizer, o plano ideal abstrato de certa forma se submete ao plano do real. Então o plano do real pode estabelecer as condições para a atuação desse poder formal. Esse poder formal ele tem seu fundamento no poder real. Então ele é uma espécie de um poder de segundo grau, né? Está adstrito ao primeiro. Supremacia constitucional reclama a existência de meios de controle de atos, inclusive normativos, a ela tentatórios, né? Poder judiciário, judicial review, inaplicabilidade da lei inconstitucional, primeiro nos Estados Unidos, depois na Europa. Então, quer dizer, Constituição ali como repositório das normas fundamentais, estabelecida por um poder de fato, né? As leis posteriores criadas pelos parlamentares que estão ali em função do procedimento estabelecido pelo poder de fato não poderiam alterar, não poderiam, quer dizer, conflitar com as normas estabelecidas por esse poder de fato, né? E caberia justamente ao poder judiciário proceder a esse controle e expurgar, né, com fundamento na invalidade, né, das leis que de alguma forma fossem atentatórias aos preceitos estabelecidos na Constituição, né. Teria a efetivação da supremacia da Constituição, né. E essa supremacia da Constituição e esse judicial review, quer dizer, essa possibilidade de controle judicial, ela se deu primeiro nos Estados Unidos, né, logo
por força da Constituição dos Estados Unidos. E depois na Europa, como nós vimos ali, mais ou menos no período do pós-guerra, que isso começou a se desenvolver de maneira mais clara, né? E justamente nesse período do pós-guerra é que se assentou o constitucionalismo mais ou menos nos moldes em que nós temos hoje, né? E os princípios fundamentais desse constitucionalismo moderno, quer dizer, do direito constitucional tal como nós temos, nós o concebemos hoje, são os seguintes, né? O princípio da supremacia da Constituição, que é o que nós vimos agora, quer dizer, a Constituição numa condição de elemento subordinante das demais normas do ordenamento jurídico. A soberania popular, que na verdade é a força real que estabelece a Constituição, né, e que estabelece os meios e os limites de alteração dessa mesma Constituição. O estabelecimento de direitos fundamentais no corpo dessa Constituição, né, e o estabelecimento de um governo limitado nessa Constituição, porque o governo limitado implicaria, por definição, na ausência de garantia de direitos, né? Se o governo não tem limites, então ele pode suprimir, pode alterar, pode aplicar aqueles direitos conforme bem entender, né? E o constitucionalismo moderno estabelece justamente um limite ao governo, e o limite é justamente a Constituição, entendido como as normas que compõem a Constituição, né? Como é que se daria essa limitação do governo? Justamente pela separação de poderes, que gera esse sistema de contenção do poder pelo próprio poder, né? Quer dizer, o judiciário tem meios de frear o executivo, que tem meios de frear o legislativo, que o legislativo tem meios de frear o judiciário, que por sua vez tem meios de frear o próprio legislativo. É um sistema de freios e contrapesos. Um poder limita o outro, né? Mas é importante, sobretudo, a independência, né, do poder judiciário como guardião dessa Constituição que foi estabelecida pelo poder de fato, pelo poder soberano, pelo poder expresso pelo povo, ou pelo menos pela parcela representativa do povo que fixou aquela Constituição, né? E um princípio ali, um elemento subjacente também do constitucionalismo moderno é a responsabilidade política dos governantes, né, entendida justamente como pode ser entendida, na verdade, como a obediência à Constituição, né, que é a expressão da vontade popular, né, que é quem legitima a própria existência desses representantes, né, e é quem esses representantes representam. Os Founding Fathers, que são aqueles sujeitos eminentes que estabeleceram as bases do Estado americano, dos Estados Unidos da América, né? Eles reconheciam a legitimidade do Judicial Review, quer dizer, dessa possibilidade de controle pelo Poder Judiciário das leis que fossem contrárias à Constituição e desse poder do Poder Judiciário de resguardo da Constituição, né? Eles reconheciam essa legitimidade, apesar de essa legitimidade não estar expressamente prevista na concisa Constituição dos Estados Unidos, né? Esse Judicial Review, né, surgiu mais ou menos como um desdobramento, como se fosse um elemento que estava implícito ali na Constituição e que foi explicitado, né, pelo próprio Poder Judiciário, num contexto de tensão política à época nos Estados Unidos, né, em que havia um conflito entre os federalistas e os republicanos, né, também chamados à época de antifederalistas. Aí o Gilmar Mendes narra aqui o caso
o caso paradigmático, né, de Marbury versus Madison, que inaugurou o Judicial Review, né, e que é um caso paradigmático de afirmação da autonomia do Poder Judiciário e de posição do Poder Judiciário como intérprete final da Constituição e como guardião da Constituição, né. A história como mais ou menos a seguinte, né? Os federalistas perderam as eleições para presidente, né, dos Estados Unidos, mas antes de sair do cargo, né, antes de passar a faixa, eles criaram vários cargos de juiz federal vitalício e nomeado pelo presidente, né, bem como dezenas de cargos menores do Poder Judiciário com mandato de 5 anos, né, um mandato longo, né. Então haviam juízes vitalícios, juízes federais vitalícios e diversos cargos do Poder Judiciário com mandatos longos, né. Isso foi criado pelos federalistas no apagar das luzes ali, no momentos antes deles saírem, como na verdade um elemento, como uma circunstância que em certa medida possibilitaria a eles uma continuidade no poder, né? O presidente federalista nomeia o juiz federal vitalício, e o juiz federal vitalício vai ficar lá no governo republicano, né? Vai estar exercendo um poder num governo de um outro partido, né? E aí, nesse contexto, vagou o cargo de ministro da Suprema Corte dos Estados Unidos e foi designado para esse cargo de ministro da Suprema Corte um juiz chamado juiz Marshall, né? Que só assumiu o cargo na antevéspera, quer dizer, 2 dias antes da posse do novo presidente, que era a época, que foi a época Thomas Jefferson, um presidente bastante conhecido, bastante eminente, né? E cabia ao ministro da Suprema Corte, o juiz Marshall, a pôr os selos, quer dizer, formalizar a nomeação desses novos juízes, né, desses juízes federais vitalícios, né? Ele era como se fosse a autoridade nomeante, ou a autoridade que colocava ali, que mais ou menos autorizava, ou que validava a nomeação desses juízes por meio da aposição desses selos, né, que era uma espécie de um requisito formal ali para a nomeação desses novos juízes, né. E aí, como os federalistas estavam saindo do governo, né, esses juízes foram nomeados às pressas, e na confusão ali restou pendente o envio do diploma de nomeação a um juiz chamado Marbury, né, de sobrenome Marbury, né. E aí faltou, né, a expedição do diploma de nomeação desse juiz Marbury, e aí houve a transição de governo, os republicanos assumiram o poder, e o juiz Marbury cobrou do novo secretário, né, republicano, chamado Madison, a expedição do diploma de nomeação. E o secretário Madison recusou a expedição desse diploma, quer dizer, por uma questão política, né? O tal do Marbury, ele era um federalista, né? Quer dizer, era do partido oposto ao do atual partido no poder, que era a época, né? Que era o Partido Republicano. E esse secretário recusou, portanto, a expedição do diploma dele. E aí ele entrou com um writ of mandamus, que era uma espécie de mandado de segurança, né, da época, né, uma ação judicial que é impetrada em face da violação de direito, uma violação patente de direito, né, que à época, né, por força de uma alteração legal recente, também promovida pelo governo federalista no apagar das luzes, né, passou a ser de competência da Suprema Corte dos Estados Unidos, o julgamento desse mandado de segurança, né, por força de uma alteração legislativa recente, né. E aí o julgamento foi marcado para 1802. Né. Em 1802 foi editada uma lei repudiando, foi editada pelos republicanos, né, agora no poder, uma lei repudiando a chamada Lei Judiciário,
a lei do judiciário, que criou essa porrada de cargos de juiz federal, né? Que antigamente era o seguinte: antigamente os juízes da Suprema Corte, eles viajavam pelos Estados Unidos julgando os casos, né? E com essa lei do judiciário haveriam juízes federais já em cada, mais ou menos, vamos dizer, em cada comarca, ali em cada estado, o que evitaria os juízes federais de ficarem viajando pelo país todo, né? Quer dizer, seria uma medida em tese salutar, né? Apesar de ter esse cunho político do Partido Federalista de colocar ali, de nomear os juízes ali conforme os seus interesses, né? Juízes vitalícios, né? Então, quer dizer, havia essa insegurança jurídica. Os republicanos entraram no poder, revogaram essa lei do judiciário, né? Tinha um clima de beligerância ali, e meio que de afronta ao poder e à independência do poder judiciário, né? Essa era uma medida que, em certa medida, tolhia um pouco, dificultava ali o mistério do poder judiciário, né? Em 1803, a Suprema Corte dos Estados Unidos afirma sua superioridade na interpretação constitucional e seu poder de declarar leis inconstitucionais, o Judicial Review, e o faz com habilidade política. Reconheceu a ilegitimidade da retenção do diploma, mas negou negou a ação por incompetência, né? A lei que ampliava a competência da Corte era inconstitucional. Lei inconstitucional é inválida e cabe ao Judiciário declará-la, precedente que fortaleceu o Judiciário e o constitucionalismo. Então foi o seguinte, como é que havia um clima ali de meio que meio que de desmerecimento do poder judiciário ali, meio que colocando o poder judiciário abaixo ali do poder judiciário, do poder executivo e do poder legislativo, que iam manipulando ali as questões institucionais do poder judiciário conforme a sua conveniência política, né? E aí a Suprema Corte dos Estados Unidos recebeu essa ação de mandado de segurança do Marbury, cobrando a expedição do seu diploma, né? E o que eles fizeram? Eles reconheceram a ilegitimidade da retenção do diploma, né? Mas negaram o seguimento à ação, quer dizer, negaram a concessão do bem da vida, que no caso era a expedição do diploma, ao Marbury, porque a lei que ampliava a competência da Corte, quer dizer, a lei que determinava a atribuição de competência à Suprema Corte para julgar aquela ação, era uma lei inconstitucional, né? E, portanto, era uma lei inválida e, portanto, não competia à Suprema Corte julgar aquela questão, né? Quer dizer, de certa forma, então, o Poder Judiciário não se colocou de um lado nem de outro da disputa política, né? Eles reconheceram, olha, você tem um direito, né? Mas a competência para avaliar esse direito aqui não é nossa, uma vez que essa lei é inconstitucional. Então, o Poder Judiciário ele afirmou o seu poder de declarar leis inconstitucionais. Então, ele meio que arrogou um poder para si mesmo. Falou, olha, nós temos representatividade aqui na República e nós temos o poder de dizer quando uma lei é inconstitucional ou não, né? Então, quer dizer, o Poder Judiciário vale alguma coisa, né? Ele não é um mero joguete político aí, né? Essa afirmação tinha ali como elemento imanente, né? A afirmação de que todos os poderes se submetem à Constituição, mas que cabe ao Judiciário a interpretação última da Constituição. Então, quer dizer, foi uma decisão que fortaleceu o Poder Judiciário, né? Quer dizer, todo mundo se submete à Constituição, mas quem diz o que é a Constituição é o Poder Judiciário. Então, em resumo, as balizas estabelecidas foram as seguintes. A Constituição é a lei principal do país, né? É a lei que subordina todos os poderes devem obediência à Constituição.
o judiciário pode recusar a validade de lei que conflite com a Constituição. Quer dizer, ele é um intérprete final da Constituição e ele tem o poder de dizer quando uma lei é compatível com a Constituição ou não. E quando a lei for incompatível, ele pode afastar a validade e, por conseguinte, a aplicação dessa lei, né? E a interpretação judicial, quer dizer, a interpretação pelo Poder Judiciário, ela é a interpretação final e ela é preponderante. Bom, meus caros, quanto deu meia hora aqui, foi bastante confusa a aula, reconheço, e por hoje era isso. Boa noite a todos, até a próxima.